Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes porque estamos aqui nesta noite. É uma alegria ter você aí do outro lado. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante. Enquanto você encontra na sua Bíblia este trecho, eu quero desejar que tudo esteja bem com você, com a sua família. Se não for assim, repetimos sempre isso em todos os cultos, se não for assim, se você estiver debaixo de angústia, debaixo de solidão, se você estiver debaixo de luta, ligue para nós, pastores da igreja, os obreiros da igreja, todos nós estamos à sua disposição, particularmente aqueles irmãos e irmãs de mais idade, que têm alguma necessidade com relação ao supermercado, com o hospital. Se não se sentir bem, ligue para nós, nos interessa que você esteja bem, nós vamos passar juntos esse período de quarentena. Mateus capítulo 5, o versículo 1 em diante, trecho muito conhecido, nos diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pai querido, vem nos abençoar neste culto, Senhor, que agora começa. Abençoar o louvor, abençoar, ó Deus, a ministração da Tua palavra, que todas as pessoas que estão do outro lado, conosco, Senhor, neste culto, não apenas nesse dia, Senhor, em que o culto acontece, mas todas as pessoas que algum dia, Senhor, terão acesso a esta mensagem. Pai querido, que Tu venhas abençoá-los, que Tu venhas consolá-los, venha suprir suas necessidades. Pai Santo, em nome de Jesus, alegra o coração dos Teus servos e servas nesta noite. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Marcelinho vai louvar ao Senhor com 2 hinos e aí voltamos com a palavra. E você fique muito ligado, o Senhor vai falar contigo nesta noite. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens
tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Louve ao teu Senhor nesta noite. Que o Senhor alegre o teu coração. Que o Senhor possa fazer com que você nesta noite sinta o seu amor bem presente na sua vida, na vida da sua família, nos seus projetos, nos seus sonhos. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Nesta noite nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Pai querido, a tua casa, Senhor, em turnos te adora, Senhor, e de contínuo. E levanta a sua voz a ti, Senhor. Pai querido, clamando para que esta mortandade cesse, para que esta pestilência, Senhor, cesse. Oh, Senhor, sara a nossa terra, Senhor, sara a nossa terra, em nome de Jesus. Sara a nossa nação. Esse é o nosso Deus, nada pode te conter, Senhor. Os céus dos céus não podem te conter. A terra é o estrado dos teus pés. A tua voz é como um trovão. Tu és Deus. Na sua casa, na sala da sua casa, Tu és Deus, Senhor. Tu és Deus da minha casa, na minha vida, na vida da minha família. A terra é o estrado dos teus pés. A tua voz é como um trovão. Tu és Deus. Tu és Deus. Tu és Deus. Os céus dos céus não podem te conter. A terra é o estrado dos teus pés. A tua voz é como um trovão. Tu és
Deus. Os céus dos céus não podem te conter. A terra é o estrado dos teus pés. A tua voz é como um trovão. Tu és Deus. Tu és Deus. Tu és Deus. Tu és Deus. Impressionante é poder conhecer um Deus tão grande assim, um Deus tão grande assim. Impressionante é poder conhecer um Deus tão grande assim, um Deus tão grande assim. Impressionante é poder conhecer um Deus tão grande assim, um Deus tão grande assim. Impressionante é poder conhecer um Deus tão grande assim, um Deus tão grande assim, que me chama de amigo, que me espera quando não quero ir e me ama com amor furioso, que me chama de amigo, que me espera quando não quero ir e me ama com amor furioso. Esse é o nosso Deus. Louve ao Senhor na sua casa, na sala da sua casa. Este é o nosso Esse Deus. é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Esse 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 é o nosso Deus. Seu Deus. Impressionante é poder conhecer um Deus tão grande assim, um Deus tão grande assim. Impressionante é poder conhecer um Deus tão grande assim, um Deus tão grande assim. Impressionante é poder conhecer um Deus tão grande assim, um Deus tão grande assim. Todos os dias de nossas vidas, Senhor. Impressionante Pai é querido, essa poder seja a nossa jornada, este seja o nosso compromisso, Senhor. Pai querido, o compromisso dos nossos filhos, dos nossos netos, de quantos vierem, Senhor, de gerações a fio, Senhor. Oh, te buscar, te adorar e reconhecer, ó Deus, as tuas grandezas. Oh, aleluia. Reconhecer um Deus tão grande assim, um Deus tão grande assim, que me chama de amigo, que me espera quando não quero ir e me ama com amor furioso, que me chama de amigo, que me espera quando não quero ir e me ama com amor furioso. Esse é o nosso Deus. Oh, aleluia. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Oh, grande Deus. Aleluia. Aleluia. Mas eu gostaria de nesta noite trazer uma palavra ainda dentro da série de 10 mensagens, de 10 características que fazem um cristão maduro, um cristão preparado, um cristão pronto a servir,
um cristão que agrada ao seu Senhor. Nós falamos já da importância do cristão ter autocrítica, reconhecer as suas próprias falhas, sua condição diante de Deus e ser beneficiado continuamente com o sangue de Cristo. Falamos da importância do cristão em perdoar o seu semelhante, do cuidado com a língua. Explicamos que o céu mora dentro de cada cristão, porque esta é a grande esperança de cada um de nós, um local concreto, uma esperança bem definida à nossa frente. Todo cristão verdadeiro tem um espaço de honra para a palavra de Deus. E não falamos aqui de apenas decorar versículos, mas falamos de viver o que esta palavra, ela nos desafia a fazer com a nossa vida, com a nossa atitude, com o nosso futuro. É você esconder a palavra no seu coração e viver a partir daí para agradar o teu Senhor. Há também um potencial herói da fé, nós falávamos sobre isso há 2 mensagens. Dentro de cada um de nós há uma quantidade de coragem, de intrepidez que o Senhor coloca dentro de nós. Quando nós aceitamos o Evangelho, todas estas qualidades vêm para a nossa vida a partir da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, vai trabalhando o nosso espírito e moldando o nosso caráter, conforme você sabe, a semelhança do caráter de Cristo, aquilo que nós já conhecemos como fruto do Espírito. Falei também da última vez que dentro de cada cristão verdadeiro, sincero, existe uma fonte de alegria, porque as nossas tomadas não são as da terra, nós estamos ligados no céu, as nossas esperanças, o nosso socorro, a nossa alegria vem do céu. Hoje, eu quero dizer, na 8ª mensagem desta série de 10, que dentro de cada cristão, dentro de você, dentro de mim, deve existir um compromisso inegociável com o reino de Deus. Cada cristão deve ter um compromisso seríssimo com o reino no qual ele está, ou ela está inserida. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, o versículo 17, 4 e 17 de Mateus. Enquanto você procura esta mensagem, gostaria de encorajá-lo a continuar abençoando a sua igreja com os seus dízimos e ofertas. Esta igreja, além das despesas básicas, tem também um conjunto de obras que é apoiado fora do Brasil, obras missionárias na África, em outros lugares, e nós antecipamos dias muito difíceis em função desta mesma crise que se abate sobre o Brasil e outras partes do mundo. Ali na África, muito maior será o impacto, então nós queremos poder continuar abençoando. Ali em Moçambique, também um trabalho missionário que nós ajudamos no norte da África e outros lugares que esta igreja ajuda, abençoa através das suas ofertas, através dos seus dízimos. Então, que você possa abençoar através dos detalhes bancários que estão aí na tela. Também quero convidar a todos, nos grupos da igreja, circula um convite para nesta sexta-feira, aqueles que desejarem contribuírem no mover que vai acontecer ali a partir das 5 horas, 6 horas da tarde. Os detalhes vão estar nos grupos de zap da igreja, para distribuição de quentinhas às populações de rua. Então, se você tem interesse de participar conosco, procure ali, o nosso diácono Marcos, ou o Marcelinho, ou qualquer um de nós, e vai ser uma bênção. Então, na sexta-feira, se você pode, reserve quentinhas do almoço que você preparou, ou prepare especialmente para aquelas pessoas que estão em maior necessidade. Ali, quantas quentinhas você quiser. Uma quentinha, 2 quentinhas, 3, há pessoas contribuindo com 5 quentinhas. E ali o irmão Marcos vai passar e recolher estas quentinhas. Se você deseja estar com este grupo, também manifeste o seu interesse dentro do grupo. E nós estaremos juntos ali, eu irei também, e vai ser uma alegria, tenho certeza, poder abençoar aquelas vidas. Mateus capítulo 4, versículo 17, nos diz assim: Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pai querido, venha abençoar esta vida, Senhor, a vida de quem nos escuta do outro lado, pela internet, ou quem sabe no futuro, Senhor, muito além deste tempo de quarentena, buscando uma mensagem, nos encontrará, e a mensagem, Senhor, que vem da Tua parte, ela jamais
volta vazia. Portanto, nesta noite, alegra o coração dos teus servos, alegra o coração de famílias inteiras, trabalha nestas vidas, Senhor. Pai querido, nos dá livramento desta pestilência, conforme já pedimos, ó Deus, insistimos em oração, coloca um anjo à porta de cada um, Pai querido, dos lares dos teus servos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, quando nós falamos do reino de Deus e reino dos céus, são expressões exatamente semelhantes. Não há uma grande diferença. Quando você fala de reino de Deus, você fala do reino cujo Senhor é Deus. Quando você fala de reino dos céus, você fala de um reino que originalmente partiu do céu. E nós conhecemos a história, conforme narrada em Gênesis, sempre foi o projeto do Senhor que este reino dos céus, ele fosse expandido, tivesse uma filial, se você quiser chamar assim, na terra, e o homem governando a terra dentro destas regras do reino dos céus. Ocorre o pecado, nós todos conhecemos a consequência do pecado, o homem se torna escravo do pecado e daquele que agencia o pecado, que é Satanás, e nós vemos a Bíblia ser escrita fundamentalmente para trazer o homem de volta para o seu lar, para o centro da vontade de Deus, para o projeto de Deus. Então, o reino de Deus é o mais importante projeto que Deus apresenta na sua palavra. Nada, veja, nenhuma obra específica, nenhum milagre específico é maior do que a manifestação do reino e do que a implementação do avanço deste reino. Eu trabalho com projetos e trabalho gerenciando projetos grandes, pequenos, de vários tipos. Há projetos complicados, projetos mais simples, projetos que envolvem dezenas de pessoas, outros envolvem milhares de pessoas. O fato é de que nenhum dos projetos com os quais hoje eu trabalho, ou com os quais eu já trabalhei como profissional da área de projetos, se compara em termos de desafio com o que nós lemos aqui na palavra que está sobre a igreja. Quando eu olho para todos os grandes projetos da humanidade, tudo aquilo que o homem colocou o seu coração para executar, nenhum dos grandes projetos da humanidade, nenhuma grande obra, nenhuma grande empreitada foi, ou é, ou será maior do que este, que é o maior projeto do universo, que é o estabelecimento do reino dos céus sobre a terra, o resgate do homem. E olha, você é parte disso. Se o homem foi parte do problema lá atrás, né, a partir da sua desobediência, ele agora é convidado por este Deus amoroso a participar da solução deste problema. Todos nós fazemos parte deste reino a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus. Quando você levantou a sua mão para Jesus e você aceitou a Cristo como seu Senhor e seu Salvador pessoal, então você foi trazido para dentro deste reino. Quando você viaja fora do Mercosul, fora do Brasil, você precisa levar consigo um passaporte. Esse passaporte, ele tem nas suas páginas uma série de carimbos de lugares onde você já esteve. E você tem ali uma história do que aconteceu ao longo da sua vida, lugares que você visitou, experiências que você teve. Mas quando você corre para a capa do passaporte, é a capa do passaporte que traz a sua verdadeira identidade, a nação a qual você pertence. Assim também é com o reino dos céus, o reino de Deus. Nas nossas vidas, nós viemos de lugares diferentes, com experiências diferentes. As páginas dos nossos passaportes celestiais têm lutas, têm tribulações, têm cicatrizes, têm histórias muito diferentes. Viemos de lugares diferentes, de partes diferentes do Brasil até. Temos idades diferentes, vivências diferentes, lutas diferentes. Fomos criados de maneira diferente, mas quando todos nós voltamos para a capa dos nossos passaportes, o que nós vemos ali é muito claramente a inscrição de que nós pertencemos ao reino dos céus. Essa é a nossa identidade. Este é o nosso reino. Nós somos, conforme diz Paulo, cidadãos dos céus. Olha, quando você pensa em reino dos céus, ou reino de Deus, você normalmente imagina Jesus em seus discursos. E verdade é, porque a mensagem central de Jesus é o reino dos céus.
Jesus ele fala sobre muitas coisas, ele fala sobre o céu, ele fala sobre as relações humanas, ele fala sobre enfermidades, ele fala sobre obrigações cívicas, mas sobre todas as coisas, o que ele mais destaca na sua mensagem, no seu ministério, na sua pregação, é o reino dos céus, é o centro da sua mensagem. No entanto, o reino dos céus ele começa antes até, em um profeta conhecido no Antigo Testamento por ser assim tremendamente inovador na sua mensagem. Ele traz uma série de figuras, de conceitos que você não enxerga no restante do Antigo Testamento. Então esse profeta é o profeta que, por exemplo, trouxe a noção de vida eterna ainda dentro do Antigo Testamento. Não é algo que você vai encontrar facilmente no Antigo Testamento, mas ele traz, e eu falo de Daniel. Abra sua Bíblia comigo, Daniel capítulo 7, versículo 14. Daniel já fazia no Antigo Testamento uma menção a este reino que seria estabelecido por um grande rei, e este rei, com os seus servos, governaria este reino. 7 e 14, Daniel nos diz assim: e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Agora avança ao versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e possuirão o reino para todo sempre, e de eternidade em eternidade. O reino será na tua vida por herança, meu irmão, minha irmã. O versículo 27, tudo no capítulo 7, o versículo 27 nos diz agora: e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O trecho que nós lemos em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele é, de certa maneira, a inauguração deste reino, quando Jesus ele diz: é chegado o reino dos céus, arrependei-vos. Então arrepender-se é a chave para entrar dentro deste reino. Quando você olhou para a sua vida lá atrás, eu não sei quanto tempo você tem de cristão, mas quando lá atrás, esse lá atrás pode ser há 30 anos, como no meu caso, ou 20 anos, ou 15, ou mesmo ontem você aceitou a Cristo. Quando você olhou para a sua vida, você se arrependeu da sua condição, dos seus feitos, dos seus pecados, e você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, então você entrou neste reino, e agora este reino dos céus, agora é o seu reino, agora ele lustra a capa do seu passaporte, você passa a ser cidadão dos céus, com direitos e deveres. Muito bem. Quando Jesus ele começa a anunciar o Evangelho, e a Bíblia fala do Evangelho, essa palavra Evangelho vem de outras duas palavras no grego, euangelion, que significavam boas novas. E essa expressão boas novas não é uma expressão cunhada pela igreja, é uma expressão do Império Romano. Cada vez que o imperador morria e outro ocupava o trono, esse novo imperador enviava pelas estradas do seu reino, do seu império, arautos que começavam a gritar e dizer: é surgido um novo reino, é surgido um novo imperador, seu nome é tal e tal, e estas são as bases do seu império. Ele vai favorecer estes grupos, ele vai trazer justiça, ele vai trazer paz, ele vai expandir as fronteiras. Então, o programa, digamos assim, em linhas gerais daquele imperador, era propagado as boas novas de que agora um novo rei, um novo imperador ocupava o trono. A igreja, ela se ocupou desta expressão, boas novas, euangelion no grego, para construir o Evangelho. É exatamente isso que nós fazemos hoje em dia como igreja. Nós seguimos por todos os caminhos, dizendo: é surgido um novo rei. Este rei traz consigo um reino de justiça, de paz, de perdão, um reino que será eterno. E você pode fazer parte deste reino, você pode ser beneficiado por este reino, porque quando nós trabalhamos para o reino trabalha também para nós. Meu amado, o trabalho da igreja é anunciar que vive o Senhor, Jesus ressuscitou, e em fazendo isso,
Ele, a partir de agora, através do seu Espírito que mora em nós, Ele faz expandir este seu reino. Nós lemos no começo deste culto, Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Ali é Jesus chamando todos os homens e mulheres a uma oferta absolutamente irresistível de cidadania. Quem não desejaria fazer parte de um reino com estas características? Disse Jesus em Mateus capítulo 5, os pobres de espírito são bem-vindos, eles são donos do reino dos céus. Aqueles que choram neste reino, diferentemente do que acontecia no Império Romano, de grandes injustiças, de grandes violências, neste reino, aqueles que choram são consolados. Os mansos, eles herdam a terra. Os mansos, eles recebem por herança a terra. É um contraponto com o Império Romano, porque no Império Romano eram os mais violentos que herdavam a terra, que conquistavam novos territórios. Muito bem, aqueles que têm fome e sede de justiça neste reino anunciado por Cristo, no novo reino, eles serão fartos. Os misericordiosos também alcançarão misericórdia. Os limpos de coração terão a oportunidade de ver a Deus. Meu amado, limpe o seu coração, ore todos os dias para que o Senhor, assim como o salmista dizia, Senhor, prova o meu coração, vê se há em mim algo que não provém de ti, algo que não seja puro, algo que não seja bom. Faça esta oração na tua vida, porque no final desta oração contínua, ao longo da sua vida, estará a oportunidade de você ver a Deus, você estará face a face com o seu Criador. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, os perseguidos deles, diz Jesus, é o reino dos seus. Veja que reino estranho. O que Jesus apresenta é um reino com bases muito diferentes das bases daquilo que as pessoas comuns conheciam. Neste reino, olha que interessante e olha que estranho, os humilhados serão exaltados, os últimos serão os primeiros. E quando nós estamos fracos, mais tarde Paulo vai dizer, é que nós estamos fortes. E são mesmo as coisas ocultas dos sábios. Aqueles que buscam entendimento e conhecimento não conseguem ver coisas óbvias, mas estas coisas são reveladas aos pequeninos. O centro da mensagem de Cristo é o reino de Deus. Ele veio para instalar e fazer avançar e criar canais de acesso e de expansão deste reino entre nós. O reino dos céus, ele não é feito de um território físico, de terra e montanhas e pedras e árvores e rios. Não, ele é feito de vidas. O reino dos céus, ele está dentro de você, ele está dentro de mim. Ele avança através das vidas onde Cristo, ele é honrado. Veja, quando eu morei na Austrália, e os meus filhos eram pequenos, na escola em que os meus filhos estudavam, eles aprenderam a saudar a rainha da Inglaterra, se um dia a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, fosse à Austrália, porque a rainha da Inglaterra também é a rainha da Austrália, não sei se os irmãos sabem. Então, se ela visitasse a Austrália, ela seria considerada a chefe de Estado, não chefe de governo, porque ali há um primeiro-ministro. Então havia uma maneira de se dirigir à rainha, uma maneira de se curvar à rainha, uma maneira de se aproximar ou de se afastar. Por quê? Porque aquele território na Austrália, como também na África do Sul, como também no Canadá, como também no Reino Unido, em todos esses lugares, né, que foram um dia parte do Império Britânico, a rainha permanece sendo honrada, amada e respeitada. Então este é o território, este é o reino da rainha Elizabeth. O reino dos céus é todo aquele território em vidas onde o Senhor é verdadeiramente honrado. Quando você ganha alguém para Cristo, então o reino avançou. Quando você ganha uma família para Cristo, o reino avançou mais ainda. O reino avança através das almas que se achegam à oferta de salvação. Jesus, no capítulo 13 de Mateus, é um capítulo absolutamente fantástico. Eu gostaria de convidá-la a ler esse capítulo todo durante a quarentena. Ele traz
muitas parábolas, são 7 parábolas que vão aí explicando as características básicas do reino de Deus. Veja, ele cita uma parábola do semeador. Eu não vou explicar as parábolas todas porque vocês já conhecem essas parábolas, mas eu vou só aqui fazer um contraponto com aquilo que Jesus queria trazer como mensagem. Ele apresenta a parábola do semeador, né? Um homem sai a semear e aquela semente, dependendo do terreno onde cai, tem um grau de sucesso maior ou menor. Em alguns lugares ela cresce com força, em outros lugares ela mirra. Isso fala das respostas diferentes que o reino de Deus tem nas várias vidas. Quando Jesus fala do trigo e do joio, ele fala dos perigos do reino. Quando ele fala da parábola do grão de mostarda, que depois se torna algo imenso, ele fala da dimensão que o reino, que começa pequeno, iria tomar ao longo da história. Quando ele fala da parábola do fermento, tudo isso em Mateus capítulo 13, veja, a parábola do fermento, você coloca um pouco de fermento na massa, quando você retorna, tudo está levedado. Fala da velocidade em que o reino cresce. Ele cita outras 2 parábolas, a parábola do tesouro e a outra da pérola, que falam do valor que o reino tem para aqueles que o entendem, para aqueles que o amam, para aqueles que o abraçam. E por fim, ele fala de uma rede. O reino é como uma rede que traz todo tipo de peixe. Então, o apelo é para todos. O reino dos céus, ele não está restrito a pessoas que tenham mais ou menos dinheiro, mais ou menos educação, que tenham esta idade ou aquela idade, que morem neste ou naquele lugar, que tenham este ou aquele grau de instrução. Absolutamente, o reino dos céus, ele tem um apelo tremendo a toda e qualquer pessoa que desejar fazer as pazes com Deus. Se esse é o seu caso nesta noite, se você não pode dizer ainda que está em paz com Deus, eu quero dizer que Jesus morreu por você, para que você pudesse ter a consciência limpa, e aceitando a Cristo como seu Senhor e Salvador, nesta mesma noite, no final desta mensagem, você tem a oportunidade de adentrar este reino, com todos os benefícios que este reino e este passaporte trarão para a sua vida. Muito bem, o reino ele evolui, ele começa invisível dentro de nós, e lá na frente, lá no Apocalipse, lá no final dos tempos, ele se torna algo visível através de um milênio. Depois ele vai se converter em novos céus e nova terra, a igreja governa, e tudo isso acontece, mas começa bem pequenininho. Lucas capítulo 17, versículo 21, é Jesus dizendo: nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está em vós, está dentro de cada um de nós. Quando nós vamos trabalhar, quando nós vamos fazer compras, quando nós vamos passear, o reino de Deus vai conosco. Nós somos uma filial ambulante deste reino, nós somos embaixadores de Cristo, nós representamos este reino. O que faz o embaixador? Ele representa os interesses do seu país, ele jamais fala aquilo que ele acha ele próprio certo, mas ele representa o seu país, a sua nação, o seu reino. Ele traz a posição oficial do seu reino. É isso que nós, como embaixadores de Cristo, fazemos. Por que eu falei tudo isso sobre o reino? Eu citei aqui vários elementos, várias características do reino. Primeiro, para que você possa entender um pouco mais com detalhes do que nós estamos falando quando nós nos referimos ao reino de Deus. Então não é algo que é abstrato, etéreo, uma eletricidade. Não. O reino dos céus é concreto, é dentro de nós, nos transforma. O reino dos céus é um território onde Cristo de fato é honrado. É um povo que vai surgindo e vai crescendo e vai transformando o mundo com a mensagem da cruz. Este povo e este reino são a razão deste mundo não estar profundamente e irremediavelmente deteriorado. O reino avança todos os dias através da minha vida e da sua vida. Muito bem, mas por que eu falei tudo isso? Porque eu quero dizer, lembra desde o início, que todo cristão tem um compromisso com este reino. E de duas maneiras esse compromisso, de maneiras concretas, certinhas, práticas, objetivas e concretas, elas se estabelecem. Muito bem, a primeira coisa que eu quero dizer é que este reino
se ele é real na sua vida, se ele é um compromisso real na sua vida, ele permite que você crie raízes. Não haverá cristão sincero sem raízes dentro deste reino. Então veja, nós somos como plantas, diz o Antigo Testamento, carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. E nós sabemos que nenhuma planta subsiste sem raízes. Uma coisa que eu estou fazendo um pouco antes do meu horário de trabalho em casa e depois também do meu horário de trabalho é cuidar das minhas plantas, né? Eu não sou exatamente um jardineiro, mas assim, eu tenho um carinho grande pelas plantas que eu estou ali cuidando. E às vezes a gente tem que tirar uma planta de um lugar, trocar de vaso, trocar a terra, fazer alguma coisa. E é interessante perceber como as plantas, elas, umas diferentes das outras, umas criam raízes muito rapidamente e outras nem tanto. Aquelas que criam raízes muito rapidamente são as plantas que mais sobrevivem ao sol, sobrevivem a doenças de plantas, fungos, porque elas têm raízes. Então raiz tem a ver com sobrevivência, tem a ver com buscar a água onde ela estiver, tem a ver com o vento bater e você não ser levado. Por quê? Porque você tem raízes. Nós fomos plantados dentro de um reino. Eu posso falar acerca da minha vida, a maneira como eu penso acerca das minhas raízes no reino é a seguinte: eu fui plantado neste lugar. Isso quer dizer que é neste lugar, nesta igreja, nesta comunidade, com você, meu irmão, que está comigo nesta noite, é com você, com a liderança desta igreja, que eu devo trabalhar, que eu devo me aprofundar, que eu devo me colocar à disposição do reino, entender aquilo que Deus deseja da minha vida. É através desse processo que serão estabelecidos compromissos de toda uma vida. Isso é raiz. Raiz significa firmeza durante a ventania. Raiz significa firmeza quando vier a água e tentar te levar, você está preso. Alguém vai dizer assim: mas as vitórias régias, aquelas plantas assim meio redondas que ficam nos lagos, elas não têm raízes. Olha, elas têm raízes, e as raízes levam aquela planta até o fundo do lago. Então quando vem um vento sobre o lago, aquelas plantas não vão embora, elas estão ancoradas no fundo. Raízes tem a ver com compromissos, tem a ver com abraçar desafios, tem a ver com chorar junto com os irmãos no local onde você foi colocado. É isso que eu entendo que sejam as minhas raízes. As minhas raízes me levam a buscar água tão profundo quanto a água esteja, como uma planta faria. Amados, eu não posso, como uma planta do Senhor, sair de aqui e buscar água ali, ou ali, ou ali, ou ali, e em todo lugar eu estou buscando água e não encontro. Se eu estou plantado aqui, e aqui é o local onde o Senhor me plantou, então as minhas raízes vão buscar e vão buscar e vão buscar água até encontrar cada vez mais profundas, porque há dias que são áridos, há dias que são difíceis, mas a resposta daquele que tem raízes é aprofundar as suas raízes, se firmar cada vez mais. Raízes têm a ver com compromissos, com desafios, com lágrimas, com prioridades. Você estabelece na sua vida prioridades a partir do seu compromisso com uma obra local. Você se organiza para ser útil àquela obra. Tudo isso tem a ver com raízes. Eu desejo que você tenha raízes, meu irmão, minha irmã, que a sua vida seja profundamente arraigada no local onde o Senhor te colocou. Eu desejo que você seja bênção, porque a vocação de toda semente é se transformar numa árvore, e a vocação de toda árvore é produzir flores e frutos, e isto não acontece sem raízes profundas, porque haverá ao longo da história da árvore, e isso eu vejo com as minhas plantinhas lá em casa. Haverá situações onde o sol vai bater e vai testar a resistência da planta. Há plantas que morrerão, mas há plantas que sobreviverão. Porque mesmo que você tenha aguado vários dias antes aquela planta, ela vai buscar lá no fundo aquela água
para sobreviver. Então, raiz tem a ver com sobrevivência, com compromisso, tem a ver com chorar junto, tem a ver com prioridades. Meu amado, a segunda coisa que eu gostaria que você levasse nesta noite é de que compromisso com o reino não apenas tem a ver com raízes profundas no local onde você foi plantado, no ministério onde você foi plantado, na obra onde você foi plantada, o ministério de louvor, o ministério de palavra, o ministério de evangelismo. Qualquer um desses ministérios terá suas dificuldades, seus entraves, suas lutas, suas etapas de crescimento, e você não desiste simplesmente porque você, ao longo do caminho, encontrou dificuldades. Você permanece descendo com as suas raízes. A segunda coisa, nós precisamos deixar a nossa marca neste reino. Você sabia que Deus colocou na sua vida características que são só suas? São coisas muito legais que Deus colocou na sua vida. E o Senhor espera de que essas características aflorem dentro do seu reino, para que você possa, neste reino, no local onde você está plantado, no ministério que você exerce, você possa deixar a sua marca. A sua marca é a sua contribuição, é a sua maneira de fazer a obra, com a sua paixão, com o seu carinho pela obra, com o seu amor pelas vidas todas que dependem do Senhor e através de você serão abençoadas. Muito bem, isso tem a ver com características que o Senhor vai desenvolver em nós ao longo da nossa vida. E coisa muito triste, meu irmão, é quando você vive a sua vida inteira e lá no final você olha para trás e você diz: eu não deixei a minha marca no reino. Nada do que eu fiz foi de fato apaixonado em relação a esse reino. Nada do que eu fiz teve o meu jeito, a minha contribuição. E muitas pessoas que têm medo de se engajar na obra, de abraçar um ministério específico, com o receio de que possam falhar. Quero dizer, amados, que todos aqueles que abraçam qualquer um dos ministérios da igreja, não apenas desta igreja, mas de qualquer igreja sobre a face da terra, tem que lidar com estas coisas todos os dias, porque não é fácil para nenhum de nós que está aqui. Aqueles que tocam, aqueles que cantam, aqueles que evangelizam, aqueles que pregam, aqueles que ensinam, aqueles que mexem na mesa do som, cada um de nós tem que lidar todos os dias com o desafio do ministério que abraçou. A possibilidade de fracassar, ela existe, você ter um dia ruim. E é muito normal quando você está tocando e você tem uma nota fora, ou você desafina um hino, ou você traz um ponto de uma forma pouco clara, ou você regula mal a mesa de som. Tudo isso é parte do trabalho da igreja, mas só tem esta oportunidade de falhar e seguir adiante para depois acertar aqueles que abraçam com coragem um desafio de deixar a sua marca no reino. Porque para aqueles que não têm nenhum carinho pela obra, que não têm nenhum interesse pela obra, a obra é dos outros, a obra não é sua. Não há nenhum também interesse de deixar a sua marca, não há nenhum risco de você mais tarde falhar. Mas também não haverá nenhuma possibilidade de grandes feitos, de coisas que alegram o teu coração, que alegram o coração de Deus, de você deixar transparecer tudo aquilo que o Senhor formou na sua vida para benefício da sua obra, do seu reino, da sua igreja. Amado, eu quero que você pense em todas estas coisas, porque se nós somos cristãos verdadeiros, se nós queremos servir a Deus com alegria, então essas coisas aqui são para valer. Isso aqui não é história de carochinha, isso aqui é o nosso dia a dia, é a nossa vida. Nós moldaremos a nossa vida a partir destas coisas. Se este reino todo que eu descrevi, ele é verdade na sua vida e na minha vida, então nós teremos o compromisso de criar raízes. Nós buscaremos cada vez mais profundamente a presença de Deus, as verdades. A nossa vida espiritual estará cada vez mais pautada pela comunhão com o Senhor, pela comunhão com os nossos irmãos. Essa é a fórmula da igreja que surge em Atos capítulo 2. Veja que a igreja não tem nenhuma grande fórmula mirabolante, nenhum marketing de última geração que a igreja primitiva faz em Atos capítulo 2, leia lá depois a partir do versículo 40, ela persevera na doutrina dos apóstolos, ou seja, a palavra de Deus, ela persevera na oração, na comunhão, no partir do pão,
ela divide com aqueles que estão necessitados os seus bens, e o Senhor responde de que maneira? O Senhor responde operando milagres e grandes maravilhas no seio da igreja, de tal forma que todos aqueles que faziam tudo isso estavam juntos e tinham tudo em comum. Este é o modelo, e vem a partir de homens e mulheres que ouviram a Pedro pregar, em primeiro lugar, quase 3.000 almas vão à frente, e todos os dias, diz a Bíblia, o Senhor ia acrescentando aqueles que deveriam ser salvos. Olha que coisa maravilhosa, a resposta de uma igreja que entende que o Evangelho tem a ver com coisas simples e básicas, não com coisas complexas. Então, na verdade, se há uma oportunidade, um espaço da obra, um local onde você foi plantado, no pedaço do reino onde você foi plantado, que precisa de atenção, eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, a dar um passo à frente e dizer, se há um problema no reino, o problema também é meu. Eu vou dar um passo à frente, vou me colocar à disposição do Senhor para fazer algo diferente. Eu vou tentar, eu vou buscar, eu vou insistir, eu posso até errar, posso até fracassar, mas eu vou perseverar e vou insistir até ter a vitória da parte do Senhor, porque eu amo este reino, porque este reino me dá sentido de vida. Amado, eu quero que você medite nestas coisas. Se eu sou um cristão sincero e você é um cristão sincero, então nós teremos raízes profundas, nós estaremos firmes neste reino, que foi o reino que nos abrigou, e mais do que isso, nós deixaremos a nossa marca, a nossa contribuição, é a história que você vai contar aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos, e certamente são as histórias que você contará no céu, quando você lá chegar. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, minha irmã. Quero fazer uma oração. Se você, nesta noite, deseja fazer parte deste reino, eu desejo que você apenas levante a sua mão assim, onde você estiver, e eu vou fazer esta oração. Pai querido, eis aí este irmão, esta irmã nova, Senhor. Pai querido, adentrando o Teu reino neste momento, recebendo a Ti como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai Santo, eu quero pedir que Tu escrevas os nomes deles no livro da vida, que Tu possas criar dentro deles aquela alegria, aquela satisfação, aquela convicção, trazida pelo Espírito Santo de Deus, de um propósito maior, de algo superior pelo que viver. Pai Santo, eu desejo que na vida deste homem, desta mulher, Pai Santo, deste jovem, desta jovem, Senhor, possa se estabelecer o Teu reino. Também, todos os demais irmãos, aqueles que já caminham, aqueles, ó Deus, que já abraçaram o desafio de servir a Ti, Senhor, aqueles que abraçaram o desafio de levar adiante o Teu reino, a bandeira do Teu reino não cairá, ela seguirá adiante, o Teu reino, ele avançará em fronteiras. Todos esses irmãos, Pai querido, que tem este desafio ardendo em seus corações, cada um deles possa estar arraigado, ter raízes profundas. Cada um deles, Senhor, possa, a seu tempo, do seu jeito, deixar, ó Deus, marcas do seu ministério, da sua visão, do seu amor, do seu carinho, da sua paixão pela obra, por onde passarem. Pai querido, nas vidas, nas obras, naquele espaço, Senhor, do ministério para o qual foram chamados. Deus querido, é isso que eu desejo para cada um, em nome de Jesus. Agora, quero pedir que você esteja atento, mais para o fim desta semana, a nossa pastora vai colocar nos grupos de Zap orientações sobre a Santa Ceia deste domingo. Obviamente a Santa Ceia, ela aconteceria aqui se nós não tivéssemos esta situação de restrição de movimentação. A nossa pastora dará instruções de que maneira nós vamos celebrar a Santa Ceia no domingo. Feche seus olhos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Deus te abençoe em nome de Jesus, e até domingo às 10 horas da manhã.